Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. Hoje não vai ser diferente, nós temos uma pessoa muito especial aqui, já esteve aqui no podcast não faz muito tempo, mas a pedidos de muitos, a pedido de vocês, nós trouxemos ela para falar de um tema muito importante. Nós sabemos que aqui na Espanha, agora começa as férias das crianças, né? E é muito importante a gente saber como direcionar os filhos em casa, né? A criação doméstica em casa. Então, nós queremos trazer para vocês, pais e responsáveis, insights valiosos para vocês poderem, para nós, né? Como pais e mães, aprender a educar essas crianças, né? A dar uma educação de valor, a dar conhecimento para as crianças, né? Então, nós temos hoje aqui uma especialista no assunto. Ela já esteve aqui, que é a Deisilane, psicanalista. Uhul! Mais uma vez, Deise, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Sinta-se à vontade, porque ela já faz parte da casa, né, gente? É a segunda vez, já é parte da casa. Aqui é assim, se vem 2 vezes ou mais, é parte da casa já. Então, assim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação dos filhos no ambiente doméstico, como a gente pode direcionar, né? A gente, claro, a gente falha, né, Deise? Muito. Mas tentamos sempre buscar o melhor para oferecer para os nossos filhos, né? É verdade. Então, assim, vamos lá. De cara já, vamos começar já nesse assunto que é tão maravilhoso. Como você acha, assim, vamos na área da psicanálise, né? Como a psicanálise pode ajudar, assim, por exemplo, pais e mães que às vezes estão tendo dificuldades na criação dos filhos, tem muita birra em casa, muitos problemas e não sabem como lidar com a criança. Você acha que a psicanálise, um psicanalista pode ajudar esses pais a melhorar esse ambiente dentro do lar? Com certeza. Quero agradecer, né, por a oportunidade de poder estar aqui novamente com vocês e o carinho, É um prazer. tanto da Geli como, né, nos bastidores aí, né, aqueles que me convidaram para estar aqui novamente. E essa pergunta é uma pergunta muito vivífica, né? Nós mães, nós pais vivemos muito isso, sobretudo aqui na Europa, né, que o período das férias das crianças é tão prolongado. E às vezes muitos pais não sabem o que fazer com a sua rotina diária com os seus filhos nesse momento. Trazendo isso, né, ao conhecimento, ao estudo da psicanálise, nesse caso, faz total diferença. Pelo menos eu posso dizer que é algo que aconteceu e tem acontecido muito comigo. Por quê? Porque quando nós temos o conhecimento e sabemos, tanto você sendo um especial da área da saúde, um psicanalista, né, ou você sendo também uma pessoa que é acompanhada por um profissional da área da saúde, onde ele vai te ajudar a você gerir essas situações, né, que acontecem em nossas vidas, que são as férias dos nossos filhos, o período prolongado que eles têm em casa, vai fazer toda a diferença, Geli. Por que faz toda a diferença? Porque nos ensina padrões de comportamento, nos ensina, baseado dentro da nossa identidade, qual o comportamento seguinte que eu terei em determinada situação. Por quê? Porque eles não programam, né? Mãe, eu vou fazer isso, mãe, eu vou aprontar isso, eu vou ter esse comportamento. Não. Nós, mães e pais, nós percebemos que diariamente em nossos lares acontecem situações que nós não estamos esperando com os nossos filhos. É verdade. E pelo fato de nós não sabermos o que vai acontecer, muitas das vezes nós não sabemos como agir. E como nós agimos? De acordo com o que nós encontramos naquele momento. Se eu estou naquele momento de tranquilidade, fiz o meu devocional, estou tranquila, estou em paz, tive uma boa noite de sono, perfeito. E se eu não tiver tido uma boa noite de sono, se eu estiver um pouco nervosa, alterada, como que eu vou afrontar e enfrentar esse comportamento dessa criança durante o dia, nos conflitos e desafios que vão surgindo? Então, a psicanálise, o conhecimento, sim, ele nos ajuda, ele me ajuda como mãe, né? Como eu lidar. Mas não significa que eu, como mãe, também como ser humano, eu não erro. Com certeza eu erro, mas nós conseguimos identificar também esse erro, tanto eu sendo psicanalista como você que é acompanhado
por um profissional também da área da saúde nessa área, nesse caso. Nossa, tremendo, né? Eu vi um vídeo, que acho que é Vida Maria, ou Vida de Maria. Vida de Maria. Seguramente você viu esse vídeo também. Gente, esse vídeo é fortíssimo. Vocês têm que colocar esse vídeo no YouTube. Porque, às vezes, nós, como pais, não percebemos, mas a gente repete situações, né? Repete atos, né? De pais anteriores e a gente não percebe. A gente acaba agindo como nossos pais, não que eles estivessem agindo errado, né? Mas tudo que a gente possa melhorar, né? Bem-vindo seja. Sim. E às vezes a gente repete essas situações sem perceber. Sem perceber, a gente acaba fazendo e segue tudo bem, porque a gente não percebe. Mas quando eu vi esse vídeo, vocês têm que colocar Vida de Maria, né? Vida de Maria ou Vida Maria. É muito forte, ele não fala, ele é super breve esse vídeo, mas ele fala muito ao nosso coração. Isso me fez policiar muito com meus filhos em casa, porque às vezes a gente não percebe e acaba repetindo situações, porque cada vez a gente quer melhorar, né? Os nossos filhos vão querer ser melhores que nós como pais. Exato. Eles erraram nessa parte, sem a gente perceber, mas eu quero ser melhor fazendo de outra maneira, né? Então, isso a gente às vezes a gente não percebe, né? Mas é importante a gente começar a tentar perceber isso dentro do nosso lar. Né? Agora que os filhos estão em casa, tem muitos pais que colocam as crianças em múltiplas atividades para a criança não ficar em casa, né? E a gente sabe que às vezes a gente entende, porque o trabalho também, né? Hoje em dia aqui na Espanha o horário é de 9 da manhã até as 5 da tarde, até um período das classes das crianças, né? Até não sei qual que é agora exatamente, mas no início, na idade de infantil, o horário é esse, normalmente é esse. Então, as crianças passam muito tempo na escola. Quando saem, ainda tem extraescolar, né? Mais atividades. Então, assim, a criança acaba não passando esse período dentro de casa, né? E depois os pais querem exigir um comportamento dentro de casa que não foi ensinado, né, Deise? Exatamente. Eu, particularmente, eu amo esse período das férias dos meus filhos, gosto muito. E eu fico bem ansiosa quando já chega assim, o finalzinho, né, do curso escolar, que é o mês de junho. Uhum. Eu fico bem ansiosa, assim, que meus filhos estejam em casa. Essa questão, Geli, é uma questão muito, muito dos pais, sabe? Cada família tem uma dinâmica, né? Cada casa tem uma regra, uma rotina diária. É claro que existem pais ou até mesmo mães, né, que muitas das vezes não têm o apoio do pai da criança ou não vive junto por algum motivo, ou, né, indiferente do que seja o motivo que tenha levado essa mulher a educar sozinha os seus filhos, o seu ou a sua filha, né, enfrenta desafios muito complexos, principalmente quando não existe uma rede de apoio. Então essa pessoa, ela se sente assim desesperada, entra dentro da mente, do emocional dessa pessoa um desespero antecipado, uma ansiedade. Meu Deus, vai começar as férias. Onde eu vou colocar essa criança? Eu não tenho lugar para colocar essa criança. O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar os gastos da casa. Eu preciso sobreviver e eu não tenho. O que eu vou fazer? Então aí, veja bem, como pode afetar tanto, né? O vínculo familiar, esses pensamentos, essas questões de despreparo, não é verdade? Uma mãe ou um pai viverá alterado, estressado, vai com certeza acarretar essa criança de uma culpa que ela não tem. Eu estou indo trabalhar porque eu preciso te sustentar. Eu preciso fazer isso, porque senão você vai comer o quê? Então já começam, né, depositar crenças limitantes na vida, na mente dessa criança, trazendo uma culpa que ela não tem. Uma carga, né, em cima da criança. Uma carga muito pesada. Nossa, minha mãe precisa trabalhar. Meu Deus, então o que eu vou fazer? A culpa é minha, então, que tenha mais gastos dentro de casa. Eu não sei o que fazer com o meu filho nesse tempo. Olha, tão sério quanto isso é os pais, né, muitas das vezes, terem, às vezes, a rede de apoio também e não contarem com a rede de apoio, porque acreditam que ninguém cuida melhor dos seus filhos do que eu. Certo é que nós conhecemos os nossos filhos, mas também se nós temos pessoas, uma rede de apoio a qual nós podemos confiar,
que são pessoas de perto, pessoas que têm integridade, eu acredito que seria uma ótima opção para refrescar um pouco, aliviar um pouco essa carga tão pesada nessas datas, né? Nessas fechas, principalmente para aqueles pais que não vão viajar. Porque quando os pais vão de viagem, é tudo festa. Eu pego a minha criança, termina tal dia a escola e eu levo. Agora, aqueles pais que contam com o trabalho, que têm um período reduzido de férias, poder passear com seus filhos, é uma exaustidão, gera uma alteração, um estresse no âmbito familiar. E é preciso ter muito cuidado para que nós não passamos isso, né, transmitimos isso aos nossos filhos, porque, na verdade, eles não têm culpa de nada. Eles não têm culpa exatamente de nada. Eles querem que acabem o colégio para ficar junto conosco. Então, quando eles estão junto a nós, muitas das vezes nós não temos aquele tempo, aquele cuidado e remitimos a eles uma culpa que eles não têm. Imagina que frustrante que é, né? Na vida, na mente de uma criança, saber eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com o meu pai, mas eles não têm tempo para mim. Eu sou um peso para eles. É triste, complexo, né? Isso que você falou aí no início, eu acho muito legal, porque às vezes as clientes aqui até perguntam, né? Ai, o que você vai fazer agora com seus filhos em casa? Nossa, vai trazer para cá? E não sei. Eu falo, não, eu amo ter meus filhos em casa. Mesmo eu tendo que trabalhar, claro, é um estresse. Às vezes a gente chega em casa, o que a gente quer é tranquilidade. Mas não, aí a gente tem que, né, fazer janta ou fazer outras coisas e as crianças querem brincar. Mamãe, brincamos? Vamos brincar? Nossa. Você fica, ai, Jesus, brincar? Oh, meu filho. Vai brincar você para lá? Toma aí. Né? E muitas das vezes nós não percebemos, mas isso vai afastando a criança da gente, né? Vai afastando muito. Então, assim, é muito importante, mesmo com o tanto de trabalho que a gente tem, que às vezes a gente não tem uma disponibilidade de hora muito grande com as crianças, mas a gente procurar se organizar um pouquinho nesse período para a gente poder estar com os nossos filhos, né? Muito importante, porque vai fazer total diferença, até mesmo no próximo curso escolar na vida do seu filho. O rendimento escolar do seu filho vai depender de como ele está vivendo esse período dentro de casa no âmbito familiar. Porque se uma criança ela já entra no próximo curso escolar frustrada, entristecida, ela vai estar desejosa. Aquilo que era bom para mim, que eu sonhava estar em casa com os meus pais nas férias, agora não. Agora eu desejo que volte às aulas, porque eu prefiro estar com os meus amigos, com os meus professores, que têm tempo de brincar comigo, que têm tempo de me dar atenção, do que ele estar dentro da minha própria casa. Aí já começa esse sentimento de distanciamento, rejeição em relação aos pais. Por que será? Exatamente. E o que a gente estava falando aqui também, de colocar as crianças em muito extraescolar. Porque às vezes você está sobrecarregando a criança com tantas atividades fora. Depois, no período da adolescência ou da juventude, você vai querer aquela criança dentro da sua casa e ela não vai querer ficar mais ali. Porque ela foi acostumada a estar fora, em atividades contínuas, fora de casa. E a importância que tem de a gente manter a criança dentro do nosso lar, dentro do nosso âmbito, né, familiar. Eu vi um filme com as crianças ontem que se chama Divertidamente, em português. Eu estou por assistir legal. Ele. E eu achei super interessante uma parte onde tem, né, mostra assim, né, fantasiadamente a nossa mente e como são construídos certos assuntos dentro da nossa mente, né? Então vão construindo como ilhas, assim, a ilha da diversão, a ilha dos amigos, a ilha do esporte, algumas coisas assim. E a ilha da família foi a última em cair, né? Eu não quero dar spoiler do filme, mas é assim. Por quê? Porque isso o âmbito familiar é a base, é o que mais sustenta a nossa vida, né? Se você tem que é a nossa base, que é a família, destruída, outras áreas da sua vida vai totalmente destruída, né? Exato. Então, assim, é muito, muito interessante. Se vocês quiserem ver também esse filme também é muito legal para ver com as crianças e passar também um momento agradável com eles, né? Porque eles ficam ali vidrado e é algo assim interessante para você ver também com eles, né? Exato. Passar um momento assim com eles. E outra coisa também, Deise, o que você acha dos pais que acabam colocando sempre os filhos na frente de uma tela, televisão, computador, telefone, e as crianças acabam ficando ali vidrado?
Nossa. Eu já te comentei em alguma ocasião que eu nunca fui muito apegada às telas, né? Televisão, eu te comentei alguns dias atrás. Eu acho, verdadeiramente, assim, um desperdício da vida de uma pessoa tão importante para nós. De uma pessoa que nós amamos tanto, que são os nossos filhos. Enquanto eles estão excessivamente diante de uma tela de televisão que não seja para algo produtivo, porque existe programas, filmes, situações positivas também, né? Como, por exemplo, filmes que vão ensinar, né, a nós mesmos e aos nossos filhos muitos aspectos necessários para a vida deles. Mas você está falando num assunto que seja um vício, né, que seja uma rotina diária. Eu considero como um erro, sabe? Porque quando nós tentamos cobrir uma falta que nós não temos, nós queremos tampar um buraco que nós não conseguimos alcançar, é um erro. Por quê? Porque eu deixo o meu filho na frente das telas para que ele me dê sossego, para que ele esteja tranquilo, para que ele não me incomode, para que eu possa limpar a casa, para que eu possa trabalhar, ou que eu possa cozinhar, simplesmente por quê? Porque eu estou organizando as minhas coisas e eu não tenho tempo para ele. Você está dizendo, né? Nós temos essa atitude como pais, nós estamos dizendo, você fica na frente da televisão porque eu não tenho tempo para você. Então, assim, a televisão ela nunca vai suprir o que o pai, o que uma mãe pode oferecer para o seu filho. Então, é um erro. Por quê? Porque o seu filho ele está aprendendo coisas, situações que vai levar ele ao próximo nível que talvez você desconhece. Então, eu acho um erro totalmente. Totalmente. Porque às vezes os pais chegam tão cansados, estressados em casa e acabam falando, vai ver esse desenho aqui, ou vai jogar e me deixa em paz, né? Porque ela está sendo totalmente egoísta, né? De pensar somente no bem-estar dela. Exato. Ela como pessoa, né? Tanto homem quanto mulher. Mas, e às vezes o que a criança está vendo está forjando o caráter dessa criança, né? E aí depois muitos pais não sabem como lidar com essa situação, né, Deise? Exato. Porque acaba fugindo do controle. Exatamente, porque é a mesma coisa, né, do termo babá, né? Babá, a vizinha que me ajuda, uma rede de apoio, né? A televisão, ela não é uma rede de apoio, gente. Ela não é uma pessoa que vai se comunicar com o seu filho e vai suprir as carências e as necessidades dele do momento. Não estou dizendo aqui que a televisão, eu sou contra a televisão de maneira nenhuma. É muito importante, porque existem muitos programas educativos também, né? E que nós também fazemos uso, né, dessa rede que é a televisão, desses aparelhos, mas eu acredito que tudo que é excessivo sobra. Tudo que é em excesso sobra, porque é o que você disse, a televisão ela vai ensinar aos nossos filhos, muitas das vezes, aquilo que nós desconhecemos. Nós estamos preparadas para confrontar frente ao desconhecido? Será que nós estamos preparados? Então, eis a questão, né? Eu planto, importante saber o que vai ser frutificado. Não adianta eu plantar uma maçã e esperar uma pera. Não adianta. A pera é você e a maçã é a televisão nesse caso. Quem somos nós como pais na vida dos nossos filhos? Né? Essa responsabilidade é muito importante nós trazermos ela para perto, porque ela pertence a nós mesmos. Não é aos nossos pais. Não é a nossa rede de apoio. Não é o colégio. Existe a educação, a criação dos filhos, é responsabilidade totalmente dos pais. E a televisão, assim como ela pode ser beneficiosa em alguns aspectos, né? Educacional, incluso, porque hoje em dia na escola, inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo, eles facilitam muitos links, vídeos de apoio para que as crianças também possam aprender e estudar, certo? Eles mandam para nós, olha pai, que seu filho veja esse vídeo em inglês, em valenciano, porque vai ter um trabalhinho tal dia no colégio e vão precisar, esse vídeo vai ajudar a eles. Perfeito. Agora nós estamos falando aqui do excesso, né? Que o excesso ele vai sobrar, ele vai ser prejudicial, com certeza. Não é a melhor forma de educar os nossos filhos. Pelo menos eu acredito dessa forma.
É. E às vezes até essa situação gera um comportamento nas crianças que os pais, ao final, quer evitar esse comportamento, mas não sabe como que essa criança está tendo esse comportamento, por que ele está falando assim, por que ele está agindo assim, eu não estou entendendo e tal, não sei o quê, e não estão percebendo que quem está educando essa criança está sendo essas telas. Aí vem, né, a linguagem verbal, vem a linguagem corporal. Se o bonequinho lá na televisão tá voando, o seu filho também vai querer voar. Entende? Aí vem a forma com que cada bonequinho se respeita ou se não se respeita. Aquela criança também vai correr aquilo como uma forma de comunicação verbal, de responder. Se aquele desenho, se aquele programa está incentivando a não educação, com certeza o seu filho não vai saber conversar, conviver com outras crianças ou até mesmo com um adulto e com nós mesmos como pai, né? Como mãe, porque eles filtram aquilo que eles aprendem, aquilo que eles veem. O que eu estava observando outro dia, que foi a festinha, né, da Maria lá na escola, meninas da idade de 5, 6 anos dançando como a TikTok, né, como uma pessoa já toda sensualizando. E eu pensando, eu falei, meu Deus, pequenininha daquela maneira e tendo uma maneira de falar muito mais adulta do que aquela criança. Né? Por quê? Porque às vezes os pais deixam as crianças tão liberais, né, nessa parte, né, vendo TikTok, vendo outros vídeos no YouTube, sem controlar o que a criança está vendo, sem controlar o que a criança está fazendo, sem controlar algumas coisas, e a criança vai crescendo assim, já está muito mais avançada para a idade dela. Né? E isso tem muito. Eu tenho visto demais. Até influências de todas as maneiras, né? Tanto de sensualidade, que antigamente as pessoas, não sei se você lembra, eu sou da época da feiticeira, tiazinha, essas coisas, e as crianças, o tchan. Muito errado. Oh, meu Deus do céu, vou revelar minha idade aqui. Mas assim, antigamente, a criança se vestia ou se fazia alguma coisa assim, os pais achavam engraçado. Olha só e tal, não sei o quê. Mas, se você parar para pensar hoje em dia, uma criança que está imitando uma coisa assim é que ela está sendo muito mais avançada para a idade dela. Né? Tá vivendo além do que tocaria naquele momento. Né? Muitas vezes é o que acontece quando a pessoa deixa as crianças assistirem muitas músicas assim, muitos bailes, muitas coisas e tal. E depois quer frear essa criança. Né? Depois, na adolescência, que a criança já está muito mais avançada, ou tal, ela quer frear e tentar evitar certos tipos de problema, né, Deise? Eu costumo dizer que nós não temos direito, né, de exigir a qualidade do fruto quando nós não plantamos. Quando eu planto, eu rego. E quando eu rego, eu acompanho o crescimento. Se essa varinha está torcida para o lado, eu vou amarrar uma cordinha, né? Falando aí como se fosse uma plantinha, né? Eu vou amarrar uma cordinha para que aquele galho, né, se endereça de novo. Isso é o que? É o diálogo. Eu atuo, eu estou perto, eu estou observando o que está acontecendo com o meu filho. Agora, existe também muito, Geli, a questão dos pais que têm gestão do seu tempo muito difícil, complicada, até mesmo por fato do trabalho ou de não ter essa rede de apoio, que eles inconscientemente depositam nos filhos uma pressa para o crescimento e o desenvolvimento. Então, a atitude desses pais, muitas vezes inconscientemente, leva os filhos a querer, a desejar crescer muito rápido. Eu fui uma criança que eu desejei crescer muito rápido. E eu, assim, sou muito feliz porque eu brinquei muito, eu fui muito criança, sabe? Eu me diverti muito. Mas eu tinha muitas possibilidades de ter atropelado mais etapas do que eu atropelei. Porque eu precisei atropelar algumas etapas, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a me preocupar por problemas de adultos muito cedo. Aí entra também a questão, né, dos lares disfuncionais, né? Graças a Deus, meu pai e a minha mãe, mesmo sem ter talvez o conhecimento, né, que nós temos tanto acesso hoje em dia, pela forma a qual eles foram criados, eles tentavam fazer aquilo que era de melhor. Agora, a questão é tão complicada quando o que acontece em nossas vidas? Quando nós queremos depositar nos nossos filhos as nossas frustrações.
Eu não consegui, então meu filho, minha filha precisa conseguir. Gente, eu não fiz essa faculdade. Ela tem a obrigação. Não, eu sonhava. Quantas pacientes, hein? Eu atendo e falam para mim, a minha filha vai ser médica. A minha filha vai ser professora. A minha filha vai ser... Por quê? Porque era o sonho deles. Querendo que ela viva o sonho dos pais. Aí voltando ao assunto, né, dessa precocidade, desse adiantamento, desse atropelamento das fases, até mesmo com o TikTok, igual você disse, outras, né, outras áreas, né, assim, vínculos, né, de comunicação. Tudo isso vem do berço. Precisa-se um ensinamento, porque as crianças, elas não nascem prontas. Nós passamos por diversas fases em nossas vidas. A primeira infância, de 0 a 6 anos ali, que é uma idade essencial, é um chão que nós vamos pisar por toda a vida da nossa infância. Não é que hoje eu sou adulta, não, mas está remetindo no meu agora aquilo que eu vivi lá atrás. Então é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos. Olha, não estou falando aqui contra TikTok, contra nenhuma rede de comunicação, para nada. Nós estamos falando aqui a respeito do excesso. Ou também da falta. Porque todo excesso esconde uma falta. E toda falta o primordial que é para se viver. E nunca chegará em um excesso. Excesso de amor, excesso de carinho, também atrapalha, também é asfixiante. Então é importante ter esse controle na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. E não é ser aquela mãe também... subprotetora demais, super protetora. Eu protejo, eu não deixo tocar, eu não deixo sujar a mão, eu não deixo essa sandalinha sair do pé quando é um bebê. Meu Deus, o chão tá cheio de bactéria, o chão tá cheio disso. Nós, quando somos mãe primeiriças, né, de primeira viagem, nós temos muita tendência de proteger demais, ter medo de que tudo aconteça. Agora, quando isso acontece em todas as fases da vida dessa criança, nós... infelizmente, sem perceber e nos dar conta, nós estamos criando adultos inseguros. Então, tudo o que acontece na fase da criança, da primeira, segunda, terceira infância, todas as fases da nossa vida, vai repercutir nesse tempo presente agora. Então, não adianta eu querer que a minha filha, que o meu filho seja uma pessoa muito bem-sucedida, desejar, sonhar isso, quando eu não estou deixando ela viver a infância dela. Quando eu não estou deixando ela chutar uma bola e a bola furar e ela chorar, mamãe vai comprar outra para você. Deixa chorar, furou, estragou. É importante ele saber que o que eu não cuido, o que pode estragar, são emoções. Nós precisamos deixar que os nossos filhos sentem as emoções que existem dentro deles. Medo, raiva, estresse, ansiedade, né, dentro da normalidade, frustração, raiva. Por quê? Porque se nós não deixamos que os nossos filhos sentem o que eles foram criados para sentir, que são as emoções que existem dentro de nós como seres humanos, nós estamos reprimindo eles. E o que vai acontecer? Um adulto totalmente inseguro. Verdade. Que vai entrar em uma empresa para trabalhar, vai saber executar bem o trabalho, mas vai deixar para o outro que já tem experiência. Nós aprendemos com a prática. Nós aprendemos com a prática. Nós aprendemos com os erros. Eu não sei se essa frase seria apropriada, mas em algumas ocasiões em nossas vidas, sim, o erro também faz parte e é muito importante em nossas vidas. Certo? É verdade. Às vezes, até para um futuro, quando a criança receber um não, né, em sua fase mais adulta, mais jovem e tal, para ela não se frustrar tanto e não se fechar tanto. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu não sei se esse vídeo é verdade ou se ele foi publicitário, eu não sei, porque foi muito viralizado esse vídeo, mas eu não sei se era verdade ou não. Mas o vídeo era uma menina de 20 anos que estava se jogando no chão e gritando com a mãe para a mãe comprar um iPhone mais top para ela, que ela tinha, não sei se ela tinha 11, queria o 14, não sei como é que funciona isso, mas mais ou menos assim, ela tinha um inferior e ela queria um novo e a mãe falando que não ia, e ela se jogava no chão, ela gritava com a mãe, ela, sabe, como uma criança pequena. Então a gente vê aí uma coisa que a mãe sempre deu tudo, né? Quantas vezes a gente vê jovens que acabam, infelizmente, tirando a própria vida porque se frustraram no amor, se frustraram no trabalho, receberam um não, receberam vários problemas na vida que os pais evitaram ele ter no passado, e aí quando tem esse problema ele não sabe lidar. Aí o que ele pensa? Não, é muito forte para mim, eu tiro a minha vida e acabo com esse sofrimento.
né? Porque para uma pessoa chegar a esse ponto, a pessoa tem que estar já achando que isso é a única solução, né? Exato. Nós sabemos que os transtornos, né, de personalidade, ele tem fatores, né, e raízes tanto genética como também ambientais. Então, o ambiente, ele vai falar muito da nossa vida, né, de quem nós somos hoje. Então, nós como pais, nós podemos evitar que os nossos filhos padeçam muitos transtornos, muitos problemas, sim, mentais inclusive. Mas é muito importante nós deixarmos eles, se quebrou um copo, pega a vassoura, pega a pazinha, o recorredor, recorre e joga no lixo. Ah, mas eu posso me quebrar, eu posso... É claro que eu não estou falando de uma criança de 3 anos, de 4 anos. Estou dizendo, né, de uma pré-adolescente aí, nos seus 8, 10 anos, 12 anos. Olha, minha filha, com cuidado, se proteja o corpo, mas varre e tal. Porque você está ensinando a sua filha que se algo na sua vida estragar, ela tem que ter cuidado para ela não se ferir e se sangrar. Mas ela pega aquele resto do que caiu no chão, ela joga fora o que não vai servir para ela e segue a vida dela. Então, olha como que é importante nós deixarmos os nossos filhos afrontar e sentir as emoções que eles precisam sentir. Quebrou? Meu Deus do céu, sobe no sofá, sobe na mesa, deixa a mamãe recolher para você, mamãe limpa, mamãe joga água, mamãe frega. Ela vai seguir quebrando copos e ela não vai se importar com os cacos. E quando ela se desconstruir em alguma área, acontecer uma desconstrução na vida dessa criança, desse adolescente ou desse jovem adulto, como que vai repercutir para ele? Se ele não teve a oportunidade de sentir a consequência do que aconteceu lá na infância. Então, é isso. Nós estamos falando muito, né, de infância. Por quê? Porque a infância é esse chão que nós estamos pisando aqui agora. Repercute em todas as áreas. E muito importante nós respeitarmos, né, também a criação de Deus. Às vezes nós queremos ser proprietários dos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam a nossa propriedade. Se você gosta de uma cor de roupa, o seu filho tem que gostar daquela cor de roupa. Se o seu filho fala, mãe, de verdade, eu gostaria muito, eu sonho em ter aquele modelo de tênis. Deus me livre. Aquilo é horrível. Eu não compro, não vou jogar meu dinheiro fora. Por quê? Porque você aprendeu isso na sua infância, você está ensinando na infância do seu filho também. Mas e aonde está o respeito na criação, na educação dos nossos filhos? A minha filha, ela tem tênis que eu não colocaria no pé. Mas é o gosto dela. É a forma, é o caráter dela, é a forma com que ela se vê bonita, é a forma com que os tempos vão mudando, vão evoluindo. Se ela gosta, ela vai gostar e ela vai aprender a se desgostar. Minha filha quis fazer uma franja um tempo atrás. Falei, filha, eu acredito que não vai funcionar muito bem. Deixa a mãe te explicar por quê. Porque seu cabelo é ondulado. E quando você fizer a franja, que você lavar, o cabelo tende a subir, né, Angeli? Você é cabeleireira, você sabe. Então, não vai te dar o resultado que talvez você esteja esperando. Mãe, mas eu quero, eu preciso. Mãe, é o meu sonho, eu quero fazer. Eu falei, tudo bem, faça. E naquele momento eu pensei, ela precisa sentir e passar por essa frustração. Porque ela vai se olhar no espelho, ela pode se amar. Mas se ela não se gostar do que vê, ela também precisa aprender que existem decisões em nossas vidas que o outro já vivenciou e que às vezes nos serve de alerta. Então eu vou analisar antes de fazer, se me convém, qual resultado vai trazer para a minha vida. Eu deixei ela fazer e ela fez. O primeiro dia perfeito, no outro dia ela secou, pranchou, lindo. Mas no decorrer dos dias ela falou, mãe, pelo amor de Deus, o que eu fiz com o meu cabelo? Eu estraguei o meu cabelo. Essa franja não cresce, já passou meses e meses. Mãe, socorro, o que eu faço? Eu falei, filha, eu tenho algo bom para te indicar para você fazer. Mãe, fala que eu faço agora, Geli. Ela chegou a chorar, Geli. Eu falei, deixa ele crescer. Eu não tenho outra solução para você. Porque foi uma decisão sua, filha. Mãe, mas você podia. Eu falei, filha, mamãe te explicou. Mas você imagina se tivesse ficado do jeito que você queria. Mamãe teria se equivocado. Eu teria errado no que eu falei. Mas eu quis te divertir. Mas essa é a importância de nós ensinarmos, mas não querer que os nossos filhos façam o que nós fomos obrigados a fazer muitas vezes.
ser a nossa propriedade. É um ser humano e precisa viver e aprender também para crescer. É verdade. Eu lembro na minha infância, assim, minha mãe, beijo, eu te amo. Mas assim, eu por ser a primeira, eu fui criada muito protegida. Né, muito protegida, assim. Por exemplo, na minha adolescência, né, minha mãe não deixava eu sair, minha mãe não deixava eu ter muitas amizades. As minhas amizades, quando ela via que eu era muito assim, ela sempre, sabe, implicava muito com as minhas amizades. Ela sabe. E então isso foi criando e gerando dentro de mim uma curiosidade de conhecer, por exemplo, no meu caso, né, minha família é toda evangélica e eu sempre fui muito protegida. E isso foi criando uma curiosidade de conhecer um pouquinho lá fora. De saber como é que sair, como é que é viajar, que nem viajar minha mãe deixava, às vezes com colégio, alguma coisa, por medo. Eu entendo ela porque era por medo de acontecer alguma coisa, ainda mais, né, às vezes ir para o Rio de Janeiro, assim, é muito perigoso certas regiões. Então ela tinha medo. Então, assim, isso pode criar na criança, às vezes, quando você. É igual aquele ditado, né? Quando você aperta demais, ela escorrega entre os dedos. E quando você deixa muito solta, ela vai para outros lugares onde não deve ir. Exato. Então, você tem que ter um equilíbrio, né? Como podemos manter esse equilíbrio dentro do nosso lar? Porque não é fácil, né, Deise? Como que a gente tem alguma estratégia para a gente seguir na educação? Ou como que a gente pode fazer? Ou buscar ajuda fora? Ou como fazemos? Olha, eu acredito que dentro de um âmbito familiar, a naturalidade, né, é se educar com amor. A naturalidade. Uhum. Claro que existe, né, infelizmente, muitos contextos, né, e muitas histórias familiares, né, que não são tão favoráveis e o ambiente, o contexto não é um ambiente de amor. Mas eu acredito que é muito importante quando nós nos conhecemos, Geli, como ser humano, porque quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a respeitar o outro, mesmo o outro sendo nossos filhos. Porque às vezes muitas das vezes, não nos conhecemos e queremos ditar o que o outro deve fazer. Então, eu acredito que o respeito e o conhecer-se a si mesmo são ferramentas poderosíssimas que nos levam a ter esse equilíbrio dentro do nosso lar. Por quê? Porque mesmo que não é da minha vontade, é beneficioso. Perfeito, não é? Às vezes nós pensamos assim, nossa, eu vou fazer grandes coisas para minha filha, tudo isso buscando suprir uma falta que eu tenho. Então, eu acredito que a ferramenta primordial e essencial que não pode faltar num âmbito familiar é o conhecer-se a si mesmo, o temor a Deus e respeitar. Que é meu filho, mas é um ser humano também, sabe? E eu acredito muito nisso. E o respeito, ele é primordial e ele precisa caber em qualquer lugar, né? Não é verdade. E às vezes a gente age de uma maneira que a gente não vê. Então, se a gente se autoconhecer, né, a gente vai perceber esses pequenos erros, né, que podem ser mudados, podem ser melhorados. Como a explosão, né? Às vezes uma pessoa que está ali passando uma situação tão difícil na sua vida, até mesmo, né, dentro do seu casamento ou no seu âmbito de trabalho, e aí não consegue, né, ter esse respeito, esse equilíbrio dentro de casa. Por quê? Porque é como se os filhos também fizessem parte desse problema. Ou eu arremeto a meu filho parte da culpa do que eu estou vivendo, e isso está trazendo ainda mais conflitos para a nossa vida mesmo. Por quê? Porque nós estamos... Lembra daquela plantinha, né, que eu disse no começo? Nós estamos plantando e nós vamos colher. E às vezes nós colhemos frutos amargos, azedos, e fala, meu Deus, mas essa fruta saiu má. Mas como foi essa plantação? Como foi esse momento de regar? Né? Será que nós deixamos secar? Será que nós estamos deixando secar? Ou será que nós estamos colocando água demais? O equilíbrio é muito importante num âmbito e numa vida familiar. Tanto para nós quanto para os nossos filhos, né? É verdade. E o que eu estava comentando com você aqui antes, foi sobre, às vezes, as crianças esconderem as coisas dos pais.
né? Que a gente estava falando. E às vezes, por exemplo, eu comentei nisso da superproteção, né? O medo que a minha mãe tinha, às vezes, de eu sair sozinha, alguma coisa assim. E às vezes isso fazia com que, às vezes, eu escondia algumas coisas. Ah, mãe, eu vou ali, mas ao final ia para cá. Né? Então, Ela tá escutando. Ela tá escutando, ela sabe. A gente já teve essa cura, né, mãe? Então, assim, às vezes a gente acabava escondendo alguma coisinha e tal. Não tinha essa liberdade de falar com os pais. Porque é igual, o que eu pensava era, se eu falar, ela vai brigar, então eu não vou falar. Né? Então, assim, eu tento trabalhar isso com os meus filhos também, porque não é fácil, né? A gente tem que procurar fazer isso desde criança. E às vezes, por exemplo, o que eu tenho observado lá em casa, que eu estava até comentando com você, às vezes, um copo que quebra em casa, né? Vamos colocar o exemplo. Um copo que quebra em casa, você chega às vezes e você fala, eu falei para você não tocar aí, por que você tocou aí? E não sei o quê, vai ficar de castigo. Ou, né, acaba batendo na criança ou assim. Então, ao invés de você ter uma atitude assim, né, o ideal é você tentar tranquilizar a criança. Fala, olha, eu falei para você não tocar aqui, porque se você se corta com esse copo que quebrou, você vai sangrar. E claro, eu tô falando de uma criança pequena, tá, gente? Não tô falando de criança maior. Tô falando de uma criança pequena. Então, por isso que eu falei para você não tocar aqui. Então, vamos lá, vamos recolher com cuidado e para que você saiba que você não tem que tocar aqui, mas não tem problema. Às vezes a criança fica até assustada, porque ela não sabia que poderia quebrar aquele copo. Né? E às vezes nós, como pais, até brigamos. Eu lembro, né, antigamente, quando as pessoas às vezes batiam nas crianças ou assim, e por causa de um copo que se quebrou em casa. Então a gente tem que muitas das vezes ter essa consciência de que quebrou um copo, não tem problema. Né? Um copo, a gente coloca outro no lugar. Mas o importante é a criança aprender a... Por exemplo, se eu adverti você para não tocar aqui, foi por causa disso. Mas assim, você aprendeu. Não tem problema, tranquiliza e tal. Porque se você começar a gritar com a criança, tal, não sei o quê, a criança vai acostumar a falar assim, não vou falar que não fui eu. Às vezes você fala com a criança, você fez isso aqui, e a criança fala, não fui eu. E você sabe que foi a criança. Né? Então você fala, poxa, tá mentindo para mim e tal. Então isso acaba criando uma ira dentro de nós, falando, não, ela tem que aprender, ela tem que obedecer. E não é assim. Muitas das vezes a gente tem que saber, cada criança tem um caráter, cada criança tem uma maneira de entender as coisas. Existem crianças que você fala, não toca aqui, a criança não vai tocar. E existem crianças que você vai falar, não toca aqui, e a criança vai falar, tá bom, vira aqui e já está tocando outra vez. Então, nós temos que ter um pouquinho, pedir a Deus sabedoria para lidar com esses dois tipos de criança. Porque a criança que você falar com ela, não toca aqui, vai chegar um momento que você vai falar... Porque eu tenho os dois extremos em casa. Vai chegar um momento... O Pedro eu falo com ele, não toca aqui, o Pedro não toca. Nunca, sempre foi assim. E aí, chegou um momento em que eu falava com ele, Pedro, vai lá e escolhe uma roupa para você. O que você quer que eu coloque? Eu falo, não, Pedro, você escolhe. Mas qual? Não, Pedro, você vai lá... Pedro agora já está com 9. Você vai lá e vai escolher. Aí eu tentava fazer com que ele tivesse essa atitude. Porque se uma pessoa que você fala, não toca aqui, ela vai aprendendo assim, ela vai aprender a ser mandada pelos outros. Toda a vida fazer o que os outros mandam. Só faz o que a pessoa manda. E tem pessoas que realmente são assim, porque o caráter é diferente, não é, Deise? Muito. E tem outras que já você não precisa falar. Por exemplo, eu tô com a Maria, essa caneta cai no chão, eu não preciso falar, Maria, pega a caneta. Ela já levanta, pega a caneta e põe ali. O Pedro, não. Pedro, se a caneta cair no chão, eu tenho que falar, Pedro, pega essa caneta para mim que caiu no chão. Ele, tá bom, mamãe. Ele pega. Entendeu? Então, são caráter diferentes, né? São pessoas diferentes. Então, a gente tem que saber lidar, porque às vezes você tem os dois extremos em casa, que é o meu caso. E eu tô aprendendo muito com isso, porque às vezes a gente não sabe como lidar com certas situações, ainda mais que são idades diferentes. Exato. Né? E é muito difícil, né, Deise? Eu não sei se com você passa isso com os dois que você tem em casa também. Tenho 2 e realmente são bem diferentes, né? Eu já ouvi muitas mães, né, que têm muitos filhos, né? E dizem, você pode ter 5 ou 10 ou 2 ou 3, cada um é de uma maneira. Eu escutava muito isso antigamente. E eu confesso que eu dou razão para essas mães, porque cada um tem seu caráter, cada um tem uma forma de ser, cada um, né, gesticula e se move de uma maneira. Agora, você falando aqui me trouxe algo na mente, né, muito importante. Eu acredito, né, como terapeuta, e eu sempre aconselho
pessoas que chegam até a mim, pacientes nesse caso, né? Não devemos comparar os nossos filhos uns com os outros. Mesmo que aos nossos olhos, aquele que pega a caneta aparentemente é o mais educado, o mais obediente, por que a outra precisa, né, ser mais... precisamos falar mais vezes? Porque com ela nós precisamos dedicar mais tempo para que ela escute, para que ela reacione ao nosso favor? Porque são pessoas diferentes. São caráteres diferentes, são personalidades diferentes. Então, muito importante, isso nós não queremos comparar, porque quando nós comparamos um com o outro, nós valorizamos um para desvalorizar o outro. Então, aquele que é desvalorizado, ele sempre vai querer ser visto pelos demais como o rei da cocada, como a última bolachinha do pacote. Por quê? Porque a vida toda dentro da minha casa, a minha mãe sempre elogiou o meu irmão ou a minha irmã e sempre me menosprezou. Aí vem tantos complexos como de inferioridade, né? Esses comportamentos, né? Eu cedo, eu deixo pro outro porque eu me sinto incapaz, o outro vai conseguir fazer melhor do que eu, até mesmo em projetos e trabalhos escolares, né? Escreve na cartolina porque a sua letra é bonita. Por quê? Porque a mãe lá atrás talvez dizia: melhora essa letra engarranchada, menino, você escreve ruim demais. Aí a criança ficou com aquilo na mente e aquilo ali vai repercutindo. Toda vez que ele tiver que escrever num painel ou até mesmo no seu trabalho, né, qualquer tipo de anúncio, ele vai lembrar da mãe que dizia que a letra era engarranchada e ele vai preferir passar aquilo que não se dá mal para ele se dá bem, mas pelo fato da mãe ter dito que a letra dele era engarranchada, que era terrível, então ele vai abrir mão de fazer, né, aquilo que ele tem capacidade para fazer. Então, a comparação, ela é destrutiva. Comparar um filho com o outro é destrutivo para a educação e o crescimento das nossas crianças, né? Igual, por exemplo, meu filho ele tem 7 anos e a minha filha tem 12. Existem coisas que a minha filha fez em um menor espaço de tempo, na sua área da sua primeira infância, de 0 a 6 anos, 7 anos, e que meu filho demorou um pouquinho mais. Mas existem questões que o meu filho se desenvolveu na mesma etapa, na mesma idade, primeiro do que a minha filha. Não é? Quando um filho nasce e o outro nasce, mães de 2 filhos aí, nesse caso, ou de mais filhos, né? Sempre comparamos. Fulano nasceu com tantos centímetros, ciclano nasceu com tantos centímetros. Verdade. Fulano pesou tanto, ciclano pesou tanto. Não é? Nessa fase, fulano já falava mamãe. E até hoje ele não fala mamãe. Diante da criança, está falando, ele está desmerecendo o desenvolvimento dele, a pessoa dele, né? A identidade dele. Então, aquela criança ela já vai crescendo e já vai escutando: nossa, meu irmão é mais inteligente do que eu. A minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Então, é uma criança que começa a buscar por aceitação. Aí vem logo outros fatores, outros transtornos, né? Que podemos dizer aí que é uma lista enorme. Né? É verdade. E o que você acha, Deise? Como lidar? Vamos assim, como lidar com as birras das crianças? Tem gente que fala: sai e deixa a criança chorando para lá. Tem outras que acham que tem que ficar ali mimando a criança. Ou o que fazer, meu Deus do céu, em momentos de birras de criança? Nossa, é um tema, um assunto, uma pergunta, por assim dizer, bem delicada. Porque eu acho que existe 2 extremos, em minha opinião, sabe? Existe aquela criança que está fazendo aquela birra, aquele choro, porque está chamando a sua atenção, porque ela está vivenciando um problema. Ela está se sentindo angustiada, agoniada por algo que está acontecendo. Talvez a criança não sabe se expressar, porque talvez a idade dela ainda não desenvolveu bem a fala, né? Então, eu acredito que nós, como pais, não deveríamos e não devemos ignorar esses sintomas. Por quê? Porque muitas das vezes, essa birra está nos dizendo que algo emocionalmente com os nossos filhos, com aquela criança, não está bem. Então, às vezes, nós falamos: eu viro as costas e saio. Eu já ouvi casos em consultas de pais, de mães que ignoraram seus filhos e seu filho estava tendo um ataque de epilepsia. Então, é muito sério. O ignorar o seu filho, em que contexto, em que aspecto? Você conhece o que está levando o seu filho àquela birra? Aquele choro?
Entende? Então, é preciso ter muito cuidado. Claro que existe também o outro extremo, que é aquela criança, né, que tem excesso de cuidado, que é aquela criança que está dominando a casa, em vez de ser educada pelos pais, e que a palavra dele é lei dentro de casa. Então, ele faz uma birra para ele conseguir o que ele quer, porque a mãe não suporta o choro, e o choro vai levar a que a mãe ceda aquilo que aquela criança quer. Então, nesse caso, desse extremo, eu aconselho sim. Você explica para a criança não correu, não pegou aquela informação, você ignora e deixe que aquela criança baixe aquela tensão, né? Aquele hormônio ali que está totalmente alterado e que deixe que aquela criança volte à sua normalidade. Eu observando de longe, mas sem demonstrar que aquilo ali está me dominando. Porque existem esses dois extremos e nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque existe a birra, que é por caráter mesmo, por forma de criação, né? Comportamentos ambientais, pela forma que é educado e criado, pelo excesso nesse caso também. E existe aquela birra que a criança está tentando, em atitude, dizer o que, em palavras, ela não consegue expressar. Mas, às vezes, por exemplo, eu vejo muitos pais que estão no supermercado, a criança quer uma coisa e ele sabe que aquele negócio ali não é bom para ele, ou, ao melhor, não tem o dinheiro para isso, ou por vários motivos. Não vou comprar isso. E a criança se joga no chão, faz birra, eu quero, e faz você, inclusive, passar vergonha. Aí, às vezes, os pais, para não passar aquela vergonha, porque hoje em dia, né, às vezes as pessoas pensam que você está matando a criança, que você está batendo na criança. E aí, quem não tem filhos ou quem tem outra mentalidade, fica te olhando com cara assim de tipo, você tem a culpa. E aí, às vezes, as pessoas pegam a criança e tal, e acaba cedendo aquele choro. Né? Então, a criança começa a entender que aquilo ali é o que ele tem que fazer para conseguir as coisas. É uma arma poderosa, né? O meu choro é uma arma. Então, nesse contexto desse extremo, que é o segundo que eu disse, eu aconselho muito nesse caso, porque é o que eu faço, é o que eu aplico na minha casa e tem dado muito certo, tá? É o seguinte, eu explico. Fulana, não dá, não pode. Porque todas as crianças têm essa tendência, essa fase, né? De querer fazer uma birrinha, não é? Existe um ditado que diz que o mal se corta pela raiz, né? Então, você explica, você ensina. Não quer te fazer caso? A sua voz é a autoridade. Nós não podemos ser reféns de filhos. Nem na primeira, nem na segunda infância, nem na adolescência, nem numa vida adulta. Porque hoje também existem muitos pais reféns de filhos adultos. Por quê? Porque se deixou ser refém na fase da infância. Nossa, então, poderoso. Exato. Então, tudo é uma sequência. Nada acontece de hoje para amanhã. Nada. Existe uma construção, certo? Nós nascemos pequenos e nós vamos crescendo e nos desenvolvendo com o passar do tempo. Nós não nascemos gigantes, nós não nascemos grandes. Então, aquela birra daquela criança é porque existiu uma birra anterior que os pais consentiram. Então, assim, o conselho é: não seja refém de filhos e nem de ninguém. Eduque e ensine. Não quer? É um biscoito, não pode comprar? O dinheiro não chega? É o momento do almoço, não é o momento de comer biscoito? Ignora. Porque aquela criança ela também vai aprender que a sua palavra é a última palavra. O que você falou é o que predomina sobre aquilo que ele pensa que deve ser feito naquele momento. Porque se nós não tomarmos essa atitude, Geli, é o que você disse, ele usará o choro como uma arma poderosa. E aí o choro depois será um grito na vida adulta, será um bater porta, será um me deixe em paz, será o quebrar um vidro, será o abandonar os pais e as mães, é nunca visitar o pai e a mãe, nunca ligar para eles. Por quê? Porque eles aprenderam a educação inversa, né? Eu sou o que domino, ele é o pai e a mãe. Que não sabem de nada. Que não sabem de nada. E quem manda aqui sou eu, porque eu sou o rei, eu sou a reina dessa casa. Exatamente. É colocar cada situação em seu devido lugar. Exatamente. A voz dos pais, elas têm que ter autoridade dentro do lar. Com certeza. Até os olhares dos pais, eu acredito. Hoje, é igual às vezes as pessoas falam. É que antigamente meu pai olhava pra mim e eu já sabia o que ele queria dizer. Por que o meu filho não funciona? Porque você não impôs isso no teu filho. Precisa se olhar mais para os seus filhos. Né, Geli? Exatamente. Então, minha mãe era muito de olhar, né?
Minha mãe muito passiva. A gente saía para casa de algum familiar e aí ela explicava tudinho, né? Ó, na hora do almoço, vocês tenham esse cuidado, essa educação, não faça isso, não faça aquilo. Muitas regras. A gente nem processava porque era muita coisa. E aí, quando a gente estava lá, que a gente ia se passar no comportamento, minha mãe só fazia assim, ó. Então, a gente lembrava daquilo que ela tinha nos alertado antes. E quando nós fazíamos, pisava um pouquinho em cima daquilo, eu mesma, eu confesso, né, que eu falava, mãe, por que a senhora tá me olhando assim? Eu sabia o motivo. Olha como eu queria confrontar, como eu queria ridicularizar minha mãe diante das pessoas, mas não pelo fato de eu querer fazer minha mãe sentir-se mal, mas pelo fato de eu querer dominar a situação, de eu não entender que eu deveria obedecer, cumprir aquilo que ela estava falando, porque era o melhor, né? Então, de maneira que a gente vai crescendo, por isso que é importante o ensino, a educação do berço, porque o olhar, sim, ele diz. Às vezes, eu dou umas olhadinhas assim para os meus filhos, né? E aí eles chegam perto de mim, sobretudo mais pequeno. Mãe, eu estava fazendo aquilo, mas eu não ia fazer aquilo. Não, fique tranquilo, mamãe confia em você. Você sabe o que deve fazer, né? Aí ele, tá bom, mãe. Sabe? Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa educação que você disse aí, sabe? Tem muitos pais também que eles põem autoridade em outra coisa. Por exemplo, antigamente, o homem do saco. Aí. Se você fizer isso, eu vou chamar o homem do saco. Exato. O homem do saco vai vir pegar você. Ou então, a mãe falar, você vai ficar fazendo isso? Eu vou chamar seu pai agora. Aí. Né? É como a sua autoridade não vale, mas a do pai vale. Exatamente. Ou seja, a mãe em casa é como se fosse uma amiga a mais ou uma coleguinha a mais, né? Então nós temos que impor essa autoridade. Se a pessoa não está conseguindo colocar, então chega o momento em que você vai ter que começar a colocar. Porque senão chegar no futuro, aquilo ali já não vai valer mais de nada. Você pode falar e pode implorar para o seu filho ou para sua filha e eles não vão dar atenção. Não vão dar importância no que você está falando. Por quê? Porque a voz da mãe nunca teve valor. Ou do pai. Né? O pai fala, vou chamar sua mãe, hein? Não. Seu pai, você tem autoridade. O pai e a mãe, eles têm autoridade dentro de casa. Né? Exato. E quando esses pais não se sentem com essa autonomia, como essa autoridade que eles são, muitas vezes aí voltamos, né, no caso da área emocional. Né? Pais e mães com o emocional afetado, desmoralizado, desconcertado, descontrolado, eles preferem ceder, porque eles não têm autonomia para ensinar. Eles não conseguem ter a firmeza, Geli. Eles querem agradar, por quê? Porque a filha vai chorar, porque a filha vai desejar, a filha vai querer. Eu prefiro ceder logo, fazer logo o que ela quer, do que ela ficar aqui na minha cabeça me implorando e me pedindo. Mães, pais com o emocional desestruturado. Nesse caso, eu aconselho aqueles pais que não estão conseguindo gerir, né, as emoções dos seus filhos, a educação nesse caso, né, eu aconselho muito buscar uma ajuda, um tratamento, um acompanhamento. Por quê? Porque você não pode soltar e nem perder as rédeas daquilo que é seu, que é a sua casa, que é a educação dos seus filhos, que são o que você decide dentro do seu lar, sabe? Você não pode passar essa responsabilidade para outra pessoa. Você não pode passar essa responsabilidade para os seus filhos. Você tem que assumir essa responsabilidade. Mas existem mães, por exemplo, nesse caso, ou pais. Eu falo mãe porque a mãe muitas das vezes passa mais tempo com o filho, né? Dentro de casa. Tem muitas mães, Geli, que emocionalmente não estão bem. Então elas não conseguem educar, não conseguem transmitir esses valores, ainda que elas acreditam que seja o correto. Mas elas não conseguem, elas não se sentem habilitadas para ensinar, para educar, para respeitar, para confrontar. Elas não se sentem. Por quê? Porque elas estão também escondendo dos seus filhos algum momento de tanta tristeza que elas estão vivendo. Um divórcio, por exemplo, né? Um abandono, por exemplo. Uma rejeição, por exemplo. Um engano, uma mentira. Então, ela fica tentando driblar. Então, o que ela faz? Ela não consegue gerir a sua casa. Então, nesse caso, é muito recomendado buscar a ajuda de alguém que possa te ajudar, profissional na área da saúde, né?
para que você consiga, para que essa mãe consiga, de fato, pegar as suas redes de novo, né? E seguir adiante com aquilo que ela precisa, se posicionar dentro do seu lar. É muito forte isso, né, Deise? Muito sério, porque existe várias histórias, né? Não todos os lares vai ser aquele lar que está hoje mesmo estruturado, fortalecido, forjado. Não. Existem pais muito feridos, muitos doídos. Eu dou o que eu tenho. O que eles vão entregar para os seus filhos se eles não têm? Não significa que eu não ter, não significa que eu não possa conseguir. Mas se eu não tenho, eu preciso buscar aquilo que eu não tenho. O conhecimento, a ajuda. Para quê? Para que me ajude, me fortaleça essa área que eu estou debilitada, para que eu consiga me posicionar primeiramente por mim mesma, como pai e como mãe, mas que também eu possa, né, ser uma estrutura na vida dos meus filhos. Porque os seus filhos, eles vão repetir aquilo que você faz, aquilo que eu faço. Então, o quanto é importante, né, fortalecer essa área também. Porque tem pessoas que buscam atendimento quando já se sente no extremo. Quando já sente que já tudo está perdido ou até mesmo ao borde de tomar uma decisão errônea para a sua vida. Não é o caminho. Não é. O caminho é buscar mesmo essa ajuda. Não deixe que esse balão exploda, sabe? Não deixe que essa bomba estoura, não. Toma as rédeas. Você é capaz. Você é mãe, você é pai. Deus te deu esse dom tão lindo, tão maravilhoso, né? De poder educar uma criança. Então, assim, faça aquilo que está no seu alcance. O que não está no seu alcance, busque alcançar. Porque não significa não está no meu alcance esse copo. Mas se eu estico os meus braços, eu consigo pegar. Não é? Então, às vezes, você não está conseguindo gerir, administrar a educação dos seus filhos, mas se você se esforça, se estira, faz um esforcinho, você vai conseguir. Né? É verdade. Nossa, poderoso, hein, gente? Maravilhoso isso, hein? É tremendo, porque até mesmo fora do lar, né? Uma pessoa que ela não se impõe dentro do lar para dizer eu sou autoridade aqui, então me respeita, né? Até quando sair para outros lugares, quando for, ou seja, essa pessoa vai ser influenciada sempre, né? Muito. Porque não tem essa autoridade, esse caráter de não, eu tenho que defender os meus ideais, os meus princípios e valores, eu tenho que defender isso. Mas se ela não tiver essa autoridade e essa força dentro dela, ela vai sair, ela vai ser moldada pelo ambiente onde ela estiver. Em vez de ela mudar o ambiente, ela vai ser mudada pelo ambiente, né? E isso acaba gerando conflitos dentro dela mesma e até de identidade. Muito. Né? Muito. Eu deixo de viver aquilo que eu sou para viver aquilo que eu, aquele âmbito que eu sou aceita. Né? Eu vivo a vida do outro. Já viu aquelas pessoas que sabem tudo que o outro deveria fazer, que daria certo, mas não se aplica a si mesmo? Faz o que eu faço, como é que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Exatamente. Então, assim, é muito complexo isso e muito real, sabe? Porque existem muitas famílias que estão ao borde de um precipício simplesmente porque não se conhecem, gente. Simplesmente por isso. Eu quero fazer, eu quero tudo, mas eu não faço. Igual o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então, sim, nós precisamos começar a colocar em prática. Não dê grandes passos, porque os grandes passos fazem nós desequilibrarmos e cair. E às vezes a gente nem tem ânimo de levantar porque a gente tem medo de voltar a cair de novo. Pequenos começos, pequenos padrões, pequenos passos, pequenos degraus. Vai devagarzinho, vai pouquinho a pouco e respeite-se você mesmo. Cubra uma área possível. Se não tem possibilidade de cobrir outra área dentro do seu âmbito familiar, busque essa ajuda, esse conhecimento, cubra essa área daqui. E aí, automaticamente, nós como pais, nós nos sentimos muito melhor, né? Quando nós conseguimos educar, quando nós vemos assim um comportamento na vida dos nossos filhos favoráveis a eles. Minha filha, ela se inscreveu um tempo atrás, né? Ia ter um concurso no colégio de vozes, né? Vozes Kids. E ela, assim, ela gosta muito de cantar, Geli. Ah, é? Que legal. Ama cantar. Que gosta muito.
E aí apareceu esse concurso, meu filho falou assim, eu não quero participar, mãe. Nem me chame. Eu não sou de cantar, eu sou de falar. Ele falou pra mim. E a minha filha, ai mãe, o que a senhora acha? O que a senhora acha? Ela ama cantar. Falei, olha filha, você gosta muito de cantar. Então, o que te impediria de se apontar, né, de se inscrever? Ela disse, se eu não ganhar. Eu falei, mas você participou. Não significa que você tem que ganhar para você se sentir feliz ou parte de um grupo. Ser aceita por aquilo, ser vista. Que te publiquem que você foi a ganhadora. Se você ganhar, ótimo. Mas se você não ganhar, você participou, você conheceu pessoas novas, você cresceu, adquiriu experiência e sentiu a sensação também de tentar e não conseguir. E ela disse para mim, vou me inscrever. E se inscreveu. Se inscreveu lá. E aí tinha muitas pessoas, parecem ser, que cancelaram o festival que ia ter, né? E não saiu o resultado de ninguém. Mas ela se empenhou, ela gravou o vídeo dela, ela mandou no tempo que eles pediram. Aí ela disse, nossa mãe, ninguém falou mais nada, parece que foi cancelado o evento. Eu falei, viu filha, se você não tivesse participado, olha só. Aí eu falei, você ganhou? Ela falou, mãe, eu ganhei? Eu falei, filha, você ganhou de ter se superado, ter coragem de ter gravado. Agora o resultado é indiferente. Cancelaram o festival. Entende? Então, assim, é deixar os nossos filhos sentir aquilo que eles precisam sentir. Sentir o medo, sentir a frustração. Mas é preciso que eu me habilite todos os dias para que eu também entenda como eu gerir e fazer para que essas emoções dos meus filhos, dos nossos filhos, nesse caso, venha ao flote, né? Venha à luz, deixa viver, viva e deixa viver. Como incentivar a boa relação entre os irmãos? Então, primordialmente, né, dar o respeito que os nossos filhos merecem. E fazendo com que eles aprendam e entendam que cada um deles tem o seu valor próprio. Não é o que a minha irmã faz, é o de melhor. Ela pode ser boa em uma área e eu posso ser boa em outra área. E nós, como família, juntos, nós somos muito mais fortes. Então, é trazendo, sabe, esse amor dentro de casa, essa união dentro do lar. A minha irmã, ela sabe fazer isso melhor do que eu, e eu sei fazer isso melhor do que a minha irmã. Então, nós unimos aquilo que a mim se me dá pior com aquilo que se dá melhor à minha irmã e aquilo que, ao contrário, me dá melhor a mim e pior à minha irmã. E nós vamos nos fortalecer, porque nós somos uma equipe, nós somos uma família. E nós estamos aqui para dar certo, nós nascemos para dar certo, nós vivemos para vencer. E nós unidos, nós vamos nos fortalecer cada dia mais. Então, é um erro, como eu disse antes, né? Que os pais, eles veem, né, uma atitude, um nível maior em um filho e menospreze aquilo que está em falta no outro filho. Muitas das vezes os filhos se sentem dessa maneira porque os próprios pais implantam isso na mentalidade deles, sabia? Porque nenhuma criança nasce com esse pensamento, não. Isso é totalmente ambiental. Então, precisamos ter muito cuidado em relação ao ambiente que os nossos filhos foram inseridos. Não fora, dentro da nossa casa. Forte, hein? É muito forte. Poderoso isso aí, hein? Mais uma pergunta, produção. Agora a gente está fazendo as perguntas que a produção... Como melhorar a autoestima dos nossos filhos? Boa. Eu acredito, e é algo que eu aplico muito, né, lá na minha casa, é o seguinte, você deixando e ensinando. Por isso eu disse no primeiro ponto, é muito importante que nós nos conhecemos. Porque como nós queremos conhecer o outro se nós não nos conhecemos? Como eu posso ensinar os meus filhos a ter o seu valor, o seu amor próprio, se eu não me valorizo, se eu não me amo? Né? Então, eu acredito que é basicamente você fazendo com que os seus filhos, eles se valorizem, eles se respeitem. Porque se eles não se respeitam, se eles primeiramente não se conhecem, eles não vão conseguir se respeitar. Né? Aí parte do ponto primeiro. Mesmo que alguém me compare, eu sei quem eu sou. Mesmo que alguém fale a meu respeito que não é verdade, não vai mudar aquilo que eu sou. Eu vou seguir em frente, mas eu vou seguir.
Mesmo que eu tenha que deixar algumas pessoas para trás, porque essas pessoas não estão preparadas para caminhar comigo. É maturidade. O conhecimento, ele traz essa maturidade na vida dos nossos filhos também. É tremendo. Às vezes lá em casa a Maria vem e fala: mamãe, o Pedro falou que eu sou assim, mamãe. Aí eu falo: Maria, mas olha pra mim, você é assim? Não. Então você não se preocupe. Você sabe que você não fez isso, ou você sabe que você não é assim, então deixa ele falar. Você não é assim. Eu tento falar, mas claro, é 5 anos ainda, né? Muito pequenininha. Mas a gente tenta colocar na cabecinha dela que não importa o que as pessoas falam de você, o que as pessoas acham que você tem que ser ou que você é. O importante é que você sabe que você é. Você sabe o que você fez, né? Sim. Porque às vezes as pessoas querem torcer certas coisas, né? Até eu estava falando com ela aqui sobre a ideologia de gênero que estão sendo implantadas nas escolas, gente. É muito sério isso. Muito sério isso porque eles estão mandando, inclusive, como dever de casa. Então, assim, é muito difícil se você não tiver a sua base firme, né? Se você não tiver um conhecimento para você procurar uma conversa, um olho no olho com o teu filho, para você passar esse ensinamento para o teu filho, né? Muito complexo. Uma questão tão importante dentro dessa pergunta, né? Que nós estamos aqui respondendo ela agora mesmo. Quando a criança, né, é uma pré-adolescente, nesse caso, ou um adolescente ou um jovem, é mais fácil de nós explicarmos para eles e que eles entendam com palavras. Agora, quando a criança ela já é mais pequena, que está aí rondando os seus 3 aninhos, seus 4 aninhos, falou que eu tenho olho grande, falou que o meu cabelo é feio, falou que eu ando, né? Então, como fazer? Vou falar algo aqui na prática, né? Que eu acho que vai ser bem válido para vocês, mamães, que estão nos escutando nesse momento. Por exemplo, o seu olho, você acha que o seu olho é feio? E aí você traz, né? Com desenhos mesmo. Olha esse bonequinho aí com os olhinhos fechados. Esse bonequinho, ele não pode ver, ele não pode enxergar. Ele desejaria, ele sonharia ter um olho como o seu. Veja que diferença que seria na vida dele se ele pudesse enxergar igual a você. Não é? A cor do seu olho, o tamanho do seu olho não vai fazer diferença em relação àquilo que você possa ver. Então, se alegre porque você, além de ter um olho, você consegue enxergar com ele. Então, não é porque você não tem os olhos verde, preto, marrom ou azul que você tem que se sentir inferior por isso, não. Eu amo meus olhos. Olha pra você ver, você tem o olho igual da mamãe, ou você tem o olho igual do papai, ou igual da vovó. Aquela criança vai mudar aquele pensamento, meu olho é igual ao da mamãe, eu consigo ver, eu consigo enxergar. Isso já é uma linguagem, né, de uma criança mais pequena. E, da mesma forma, o cabelo. Quantas crianças, né, agora mesmo, estão mal, não têm agora uma saúde que puedan ter o pelo largo, ou porque está em um âmbito, em um ambiente que não pode ter, ou porque suas características não lhe lleva a ter um pelo largo, né, da forma que grande, um pelo grande da forma que ela queria, só ir um pedacinho aí do espanhol, gente, me desculpem, mas tá tudo certo, a gente ressignifica, recapitula rapidinho, né? Então, eu acredito que, assim, para cada idade existe uma linguagem, sabe? Eu não vou ter a mesma linguagem com a minha filha de 12 anos que com o meu filho de 7 anos, né? Já teve vezes do meu filho chegar na minha casa muito nervoso, alterado. Outro tema muito importante, observemos o comportamento dos nossos filhos, não ignoremos o comportamento deles, sobretudo quando eles chegam de algum lugar, do colégio, de algum lugar. E meu filho estava muito nervoso, não quero merendar, não quero isso. E aí ele foi tomar banho e ele demorou muito no banho. E eu disse para ele, filho, tá tudo bem aí? Aí ele estava chorando. E eu disse, filho, por que você está chorando? Ele virou para mim e disse, mãe, a minha pele não cheira mal, verdade? E eu disse, não, por quê, filho? Você tá tomando banho agora, tá todo cheiroso. Ele falou, é porque me falaram que quem tem a minha cor de pele cheira mal. E eu não quero essa cor. Isso eu vivi, isso aconteceu comigo, na minha casa. E eu fiquei, assim, nesse momento você precisa ter um equilíbrio emocional muito
muito afiançado, sabe? Porque senão você fica triste, porque seu filho tá sofrendo. E eu disse pra ele, nossa, filho, aí você ficou triste com isso? E eu deixo ele falar. Eu aconselho que deixem expor, porque a cura, ela vem através da fala também. Ele falou, sim, mãe. Aí ele foi soltando mais coisas. É que quando eu tô brincando falam isso. É que quando eu vou fazer alguma coisa, me falam que eu não posso participar por causa da minha cor. E tudo e tal. Deixei ele falar tudo. Aí eu disse pra ele, falei assim, tudo isso que falaram de você, você acredita que a mamãe é desse jeito? Não, mãe. Eu falei, por que você está chorando, filho? Ele, por isso. E eu disse, veja bem. Mamãe não é o que eles estão falando de você. Você tem a mesma cor da mamãe. Você não tem essa cor porque Deus decidiu que eu vou pintar você dessa cor, porque você vai ter essa cor para você sofrer por essa cor. A sua cor não é motivo de sofrimento, é motivo de você ter alegria e gratidão a Deus, porque você é uma criança saudável, porque você é perfeito, você pode pular, você pode correr, você pode brincar, pode fazer umas baguncinhas de vez em quando que a mamãe deixa, né? Agora, você acredita que papai e mamãe cheira mal pela nossa cor de pele? Não. Eu falei, então, filho, você tem uma família. Você se parece à sua família. Agora, deixa eu te dizer, é bonito as pessoas que te falam isso? Isso não é na pele. Não é algo que Deus depositou neles. É algo que eles aprenderam. E para eles desaprenderem esses valores, eles vão machucar muita gente, não vai? E eles vão ser desaceitos, não vão ser aceitos em muitos grupos, não vão? Vão, mãe. Porque nem todo mundo vai suportar essas crianças com esse comportamento, com essa rejeição, com esse racismo, por assim dizer. Porque essa criança, ela escutou de um adulto o que ela está falando, passando para frente. Então, o filho não vai mudar quem você é na sua essência. Não vai mudar os seus valores, a sua alegria. Papai te ama, mamãe te ama. Você tem um lar abençoado. Você tem uma irmã que te ama também. Aí eu comecei a falar, vovó te ama, todos te amamos. E falar todos os nossos familiares que são de cor de pele morena. Aí eu falei, você gosta de fulano? Gosta. Você acha fulano bonito? Acho. Então, é moreninho igual você. Aí acabou com aquilo. Mas o que eu fiz? Na próxima tutoria, comentei com a professora. Entende? Por quê? Para que isso não siga se repetindo. Claro. Então, eu comentei com a professora e ela ficou, né, assustada e disse, vou dar como uma mini palestra na sala de aula, vou deixar uma aula específica para falar sobre esses valores, né, que é tão importante ser respeitado. Por quê? Porque eu estava protegendo meu filho, mas eu não demonstrei para ele, entende? Em nenhum momento que eu estava triste pelo que ele estava passando. Mas eu disse, filho, mamãe conversou com a professora, tá? Porque eles não fazem isso por mal, é o que eles aprenderam. Aprenderam errado isso daí. Aí eu perguntei por outras vezes, voltaram a repetir? Não, mãe. Então tá tudo certo? E se repetirem, o que você vai dizer? Nada, porque eu não cheiro mal, eu sou cheiroso, eu tomo banho todos os dias, eu passo perfume, minhas roupinhas são limpas, são passadinhas. Foi o que eu expliquei para ele. Então, é isso. Nós ensinamos os nossos filhos, passam por momentos tristes de frustrações, para crescimento também, né? Então, existem momentos complexos demais, mas que a gente precisa respirar e... É difícil, porque estão tocando no teu filho, né? Não triste. É fácil. Igual lá em casa, a Maria chegou um tempo que ela queria só o cabelo liso. Cabelo liso, cabelo liso. Eu falei com ela, não, você tem um cabelo precioso. Você tem um cabelo enrolado. Quase ninguém tem um cabelo enrolado. Você é privilegiada de ter o cabelo assim. Se você quiser que eu aliso o seu cabelo em algum momento, eu vou alisar, não tem nenhum problema. Você tem a possibilidade de ter ele liso também. Mas desfruta do que Deus te deu, que foi o cabelo enroladinho. Aí comecei a elogiar, né? Às vezes ela estava em casa e falei, nossa, seu cabelo tá tão lindo. Às vezes ela levantava assim, né? Pode colocar fotos na internet de mulheres que têm o cabelo lindo, cacheado. Já fiz isso também com a minha filha. Comprar até alguma bonequinha, né? Que tenha até cabelinho enroladinho. Exatamente. Né? Para elas irem acostumando, que nem todo mundo é loiro do olho azul. Exatamente. Nem todo mundo é assim. Cada um tem a sua qualidade. Hoje em dia ela ama o cabelo dela. Ela vira estrelinha, ela faz o pino, assim, a hora que ela levanta, ela faz assim com o cabelo dela. Olha! Ela se acha com aquele cabelo. Amor próprio. Exato. É muito importante a gente passar isso para os nossos filhos, né? Muito importante. E o que a gente estava falando, né? Às vezes a ideologia de gênero, às vezes quer mudar a mente das crianças até mesmo na escola. E nós, como pais, temos que procurar
ter um pouco de conversa com as crianças e explicar exatamente isso, né? Porque isso está sendo um problema muito grave ultimamente. E é isso, né? Alguma pergunta mais, produção? O que você tem a falar também sobre a ideologia de gênero implantada nas escolas? Eu acredito que, assim, eu sou cristã, né? Eu não tenho nada contra o ser humano em nenhuma maneira, respeito o ser humano, mas essa ideologia, né, que está sendo implantada, sobretudo nos últimos tempos que nós temos vivido, né, tem prejudicado a muitas pessoas, a muitas famílias, porque, igual eu disse anteriormente, pais que estão emocionalmente, né, afetados por alguma questão, algum motivo em suas vidas, às vezes não se atenta para o que está acontecendo na vida do seu filho no âmbito escolar. Então, às vezes, eles não conseguem... Não, tranquila. Às vezes, eles não conseguem nem mesmo, né, passar para os filhos aquilo que, de fato, eles acreditam. Então, eu acredito que, assim como nós pais devemos ensinar os nossos filhos, eu acredito também que o âmbito escolar precisa respeitar também, sabe, o âmbito familiar. Porque eu não sou obrigada a permitir, a ensinar o meu filho aquilo que eu não acredito. Então, outra pessoa que não é mãe do meu filho também não tem o direito de impregnar na mente dele, nas decisões, no coração dele, nas emoções dele, aquilo que eu reprovo. Então, eu acredito que o respeito ele é muito importante em relação a tudo, né, em todos os âmbitos e áreas de nossa vida. Sobretudo, se tratando dessa ideologia. Existe muita falta de respeito, né? Existem pessoas que estão lutando muito pela liberdade de expressão, mas não respeitam a expressão do próximo. Então, exatamente, esse respeito ele é muito importante, sabe? Igual algumas festas culturais, que talvez você não curte, não deseja que seu filho participe, porque ele é obrigado a participar, porque o âmbito escolar está exigindo que assim seja feito. E se você se pronuncia muitas vezes que você não comparte essa informação e não acha beneficioso para o seu filho, às vezes aquele grupo de pais ou aquele grupo de educadores, eles vão se levantar em contra. Onde está, então, a tão liberdade de expressão que diz que precisa ter lugar em nossa sociedade? Exatamente. O respeito, ele é primordial e, infelizmente, ele tem faltado em muitos âmbitos. Exatamente. Na vida de muitas pessoas. Eu comento isso, gente, porque eu lido, né, com muitas mães aqui, e às vezes os próprios filhos, eles chegam para as mães e falam: mãe, o que eu sou? Uhum. Então, eu acho que isso está gerando uma confusão muito grande na vida da criança. Depois depois que uma pessoa tem... Por exemplo, eu ponho um exemplo de mim, né, um exemplo meu quando eu tinha 15 anos, ou 14, ou 13. Eu não sabia o que eu queria para minha vida, em relação a profissional, em relação a emocionalmente, né? Então, assim, como uma criança abaixo disso vai ter implantado isso já nas escolas? Isso acaba confundindo muito a mente da criança, né? Depois de grande, ela vai decidir o que ela, né, achar melhor, o que... para isso Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Mas no âmbito escolar, isso não tem que ser dado nas escolas, né? O meu pensamento, né? Eu acho que existem outras coisas muito mais importantes a serem dadas ali, né? Do que uma coisa assim que é tão pessoal, né? Então, assim, isso tem confundido muito a mente das crianças. Eu vejo aqui, né, com as mães que eu lido muito, e os filhos que estão sem saber, eu não sei o que eu sou. Então tá atingindo muito inclusive a identidade das crianças, né? Muito. E isso é muito sério, gente, isso é muito grave. E infelizmente, Geli, muitos adultos, né, consideram que quando precisam respeitar alguém, que seja um outro adulto. Existem muitos adultos que não estão respeitando as nossas crianças. Sabe? Eles se veem como uma autoridade sobre a vida daquela criança, mesmo não sendo seu próprio filho, né? Muitas experiências, né, de acontecimentos, nós que temos filhos, nós passamos por muitas questões, né, que nós aprendemos a lidar. E eu me lembro uma vez que meu filho ele se opôs a algo, né, no seu curso de natação. E no final daquela classe de natação, daquela aula, a professora de natação,
Ela entrou no vestuário quando eu estava, né, ajudando o meu filho ali para se vestir e tal. Ele era bem mais pequeno, isso faz uns 2 anos atrás, ele deveria ter uns 5 anos. E ele se opôs a usar na piscina algo que ela queria que ele usasse, que era um óculos de nadar, que ele tinha esquecido dele, eu tinha esquecido de colocar na bolsa. Era um óculos totalmente ligado, né, ao que o público feminino usaria. Era um óculos, não pela cor rosa, simplesmente porque existem tantas roupas rosa para homem tão bonita, né? É verdade. Exato. Inclusive, até meu marido usa algumas camisas, eu acho bonito. Mas ele tinha alguns detalhes nele que era totalmente feminilizado. E meu filho, com 5 anos, ele não se sentiu bem. Eu não disse nada para ele, porque eu não poderia entrar dentro da piscina. Eu não vi essa situação. Mas quando acabou, ela chegou a mim, né, até a mim, muito nervosa diante de todas as mães que estavam no vestuário. O seu filho, ele se opôs a usar esse óculos. Só por causa da cor, por causa disso, por causa daquilo. Aí eu falei para ela, e eu apoio ele. Ele não é obrigado a usar aquilo que ele não acredita que é correto para ele. É a forma de educação na minha casa. Se ele não acredita que ele não deve usar, não é porque você é autoridade dentro da piscina que você precisa se sentir como autoridade da vida dele. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele é educado em um âmbito familiar. Então, por que ele precisa te respeitar e você não pode respeitar aquilo que ele acredita? Nossa, foi o que eu perguntei para ela, diante de todas as mães. Por quê? Porque ele é uma criança? Quantas crianças estão sofrendo porque os pais não estão diante deles para defenderem eles, de educadores, de pessoas que acreditam que têm uma autoridade sobre o emocional dessa criança? Não tem. Porque você não é aquela que educa dentro de casa, né? Exatamente. Então, nós precisamos ter muito esse olho, sabe? De ver as situações que os nossos filhos estão vivendo para afiançar neles, para fortalecer neles aquilo que eles aprendem dentro do âmbito familiar. Para que as pessoas não moldeiem o pensamento deles de acordo com o que a vida acredita que precisa ser e que é o correto, sabe? Então, eu acredito muito nessa questão. Dentro de casa, na cuna, no berço, sabe? O dia a dia. E como observar as emoções das crianças? Porque muitas das vezes os pais não percebem dentro de casa que a criança está triste, que a criança está nervosa por algo que aconteceu, igual você, né? Que percebeu algo que passou com o teu filho. Como que ela vai perceber, ter essa sensibilidade dentro de casa? O primeiro fator primordial e importantíssimo é o comportamento do seu filho. Porque nós, adultos, como nós refletimos os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que está dentro de nós? Em nossas atitudes, em nossos olhares, no estado de ânimo. Ah, não, eu quero ficar quieta em casa hoje. Às vezes entristeceu por algum motivo, né? Não quer conversar com ninguém, quer ficar em casa. Então, algo está acontecendo. O comportamento do meu filho mudou. Ele está mais triste, ele está mais apático, ele não está se alimentando bem, ele está chorando por tudo. Por qualquer motivo, meu filho está chorando. Algo está acontecendo. Chama seu filho. Eu, Deisilane, né? Eu adotei esse método, né? Eu tenho um cantinho na minha casa, né? Que é no meu escritório. E quando os meus filhos, eles querem conversar comigo, eles falam... A minha filha já brinca, mãe, você pode me atender, né? O mais pequeno fala pra mim, mãe, você pode conversar agora? E eu acho tão lindo isso, sabe? Eu fico muito feliz quando ele fala isso pra mim. Posso. Aí a minha filha quer vir pra escutar. Muito curiosa, né, Maria? E aí ela fica até atrás da porta. E ele vai na porta e fala, deixa eu ver se a Maria está escutando, mãe. Então eu fecho a porta e eu falo, Maria, você não pode participar dessa conversa agora, entre eu e seu irmão. Ele vem, eu falo, você quer sentar na cadeira ou você quer sentar no colo da mamãe? Ele vem, senta no meu colo, eu quero sentar no seu colo. Ai, que lindo. Aí ele começa a falar, Angeli. Sabe, eu induzi, eu ensinei os meus filhos isso, de um tempo pra cá. Sabe, eu tenho também, né, eu trabalho muito com as emoções em relação quando eu atendo pré-adolescentes, né? Então eu tenho, né, os emojis aí, que eu trabalho muito com eles, e eu coloco e eu trabalho com ele ali uma terapia breve ali naquele momento.
e ele se expressa, e ele fala o que ele está sentindo, sabe? E eu falo, por que você está tendo esse comportamento, meu filho? Ah, mãe, é porque hoje lá na escola eu estava brincando de futebol e só me deixaram no reserva, mãe. Eu não pude nem chutar a bola. E eu falo, por isso que você está triste, meu filho? Por isso que eu estou triste. Pois é, Miguel, mas tem dias que outros também ficam de fora, porque não dá tempo de todos participarem. Quando você está brincando lá, você se preocupa pelo que está sentado? Eu não. Eu só quero brincar, eu não quero que meu time perde, eu não quero sair. Falei, então, filho, existe tempo para tudo. Mas olha, não significa que você não possa pegar a sua bola e brincar aqui em casa, né? Então, vai chutar. Se o problema é chutar a bola, não, mas aqui eu não tenho os meus amigos. Então, espera o próximo dia do futebol para você chutar a bola com os seus amigos e tá tudo certo. Tá tudo certo. Trabalhe com ele ali, conversa um pouquinho e ele já sai. O comportamento vai falar o que o seu filho está passando naquele momento. Observar, escutar o que ele tem a dizer, ter um olhar empático e acolher o seu filho quando ele precisa. Ah, mas é que você também faz isso, é que você também é muito desobediente, é que você... Não. Sem acusações. Acolhimento. Há momentos que nós precisamos acolher os nossos filhos. Menos cobrança e mais acolhimento. E Deise, tem criança que ela não tem essa facilidade de expressar, né? Você falando aí do seu filho, e eu fico assim maravilhada em escutar. Mas assim, nem todos são assim. Exato. Né? Porque, por exemplo, você ensinou essa forma para o teu filho. Mas, por exemplo, em casa, né? Normalmente as meninas têm mais facilidade de chegar. Mãe, hoje eu brinquei com não sei quem, hoje eu fiz não sei o quê, hoje fulano hoje se portou mal e ficou de castigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Os filhos, em casa, eu tenho, né? Como eu te falei, o Pedro, ele nunca foi de chegar em casa e falar, hoje aconteceu isso, 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 isso. Pedro, como foi hoje na escola? Bem. Bem. E que mais? E que mais? Você brincou com quem? Fulano não sei o quê. E como é que foi? Bem. Exatamente. Não fala, não se expressa, não se expõe. Muitas das vezes, quando passa algo que ele quer chorar, eu falo, pode chorar. Ou então, não precisa chorar, porque isso aqui é apenas uma brincadeira, não é um jogo, não precisa. Né? Então, mas mesmo assim, é difícil, muitas das vezes, para crianças expor esse sentimento. Né? E aí, eu não sei, você falou sobre os emojis aí, né? Comprar uns emojis ou mandar imprimir e fazer assim e tal. Isso aí também eu acho que... Até nas escolas, eu vejo isso, por exemplo, na classe dos meus filhos, na parte do infantil, eles faziam assim, né? Eu chegava às vezes para reuniões e tava lá uma carinha contente, né? Uma carinha de coisa. Em cada fotozinha tinha os seus emojizinhos. Então, esse talvez seria uma estratégia legal para lidar com os filhos, né? Para contar um pouco as emoções, né? Exatamente. Respondendo à sua pergunta anterior, das crianças que têm menos, né, facilidade de comunicação, isso precisa ser trabalhado, tá? Porque nem todas as crianças são crianças comunicativas, né? Então, aquela criança que é menos comunicativa, é preciso ser trabalhado isso nela. Porque ela precisa um pouquinho mais de empenho. Lembra que eu disse? Cada filho é de uma maneira? Uhum. Então, aquele que tem uma desenvoltura em alguma área, eu não vou comparar ele com o outro, mas eu vou trabalhar aquela área que eu posso, como mãe, como pai, potencializar no meu filho. Entende? Trabalhando. Agora, em questão das emoções, dos emojis, eu aconselho, sim, que se não podem comprar, né? Até mesmo nessas Amazon, onde vocês acharem melhor, podem imprimir, né, as emoções, aqueles quadrinhos das emoções. E você pode, né, até mesmo, se você tá vendo que seu filho tá muito alterado, pela manhã mesmo, antes de ir pro colégio, busca um lugarzinho da sua casa, cola ali, até mesmo que seja no quarto dele, né, põe num porta-retrato onde você achar melhor, e você fala, filho, filha, como você se sente hoje? Deixa que ele coloque o dedinho em cima da emoção que se encaixa no que ele está sentindo naquele dia, naquele momento. Aí aquele já vai te dar um guia. Como eu vou lidar com meu filho no decorrer desse dia? Eu já sei que hoje ele está sem entusiasmo. Que ele está hoje com um sentimento de raiva. Que ele está hoje com um sentimento de alegria. Ou de tristeza, né? Ou de qualquer forma que ele esteja se sentindo em relação àquelas emoções que ele consegue sinalizar ali. Agora, muito importante, se o seu filho sinta e menciona e sinaliza o emoji da raiva, respeite ele. Respeite.
Porque se nós não respeitamos, nós estamos impedindo que ele expresse a nós o próximo dia que ele está sentindo algo em suas emoções, algum sentimento em suas emoções, por causa que ele vai temer a represália daquele dia que ele tinha raiva. Mas o que falar? Se ele tiver com raiva, o que a gente fala? Não vai passar? Não. Faça o que precisa ser feito. Ou senta e pega ele no colo, ou senta no chão. Gente, o joguinho da Oca também, ele é ótimo. Aí já tô preparando as dicas pra vocês aí. O joguinho da Oca. Aquele joguinho antigo. Aqui vende dele. Eu creio que em todos os países do mundo existe esse jogo. Que tem os dadinhos, você joga, né? E aí você anda as casinhas, né? De acordo se o dado cai na casinha de número 3, você anda 3 casinhas. Então, tem as regras do jogo na caixa. O número 3, saiu a casilha número 3, ande 3 casas mais. 3 casas mais. Ele tá feliz porque ele tá te ganhando, porque você tá lá atrás. Tal e tal. Aí, quando cai naquela casinha que ele precisa ficar de molho, que você vai jogar 3 vezes e ele tem que esperar você jogar as 3 vezes enquanto ele tá ficando para trás. Ele vai sentir. Aí você tá intensificando mais aquela emoção dele. E dentro do jogo você vai conversando com ele. Tá vendo, meu filho? Não precisa sentir raiva. Agora você foi de oca em oca, você acabou ganhando o jogo. Por que você tá sentindo raiva? Por que você estava nervoso quando nós começamos a brincar? Ou se não tem esse jogo, não quer brincar desse joguinho com ele, senta no chão, cruze as pernas. Vamos brincar de jogar almofada? Meu filho, por que você estava nervoso? Sabe? Proporciona esse momento de estar perto. Primeiro de trazer ele para perto de você, acolhendo ele. E aí ele automaticamente vai soltando aquela raiva, vai liberando aquela tensão nervosa e vai te falar por que ele estava com raiva, o que levou ele a sentir aquele sentimento de raiva. Porque é normal sentir raiva, gente. Nós precisamos entender que é normal que os nossos filhos sintam raiva. Né? E lidar é o diálogo, é saber escutar. Mas você tá com raiva disso? Mas você tá errado. Ao dedinho. Apontando, Apontemos, né? Menos. É. Dialogamos mais. Tremendo, hein, gente? Maravilhoso. Que podcast, hein? Né? Que podcast. Exatamente. Deise, as pessoas que necessitarem agora mesmo, né, a tua ajuda, que às vezes não conseguir sozinhos em casa, né, ter uma situação que realmente necessita a ajuda de um profissional, como contactar com você? Então, eu estou, né, tem aí através das minhas redes sociais, né, do meu Instagram, que é @deisilane.psicanalista. E aí dentro, né, do meu Instagram, existe um link de acesso na minha bio que você pode estar clicando. Se você quiser mandar uma mensagem para mim no direct, ou até mesmo clicando nesse link, você vai encontrar um telefone de contato da assessoria que você pode estar enviando a sua mensagem e falando o que você precisa naquele momento e em que eu posso te ajudar. Né? E consequentemente, vamos estar conversando e vamos estar marcando um encontro, né, terapêutico para que possamos nos conhecer e você possa trazer até a mim qual é a sua necessidade e a sua dificuldade. E eu terei o prazer, né, de atender, de acolher aquelas pessoas que chegarão até a mim, como de fato os que têm chegado até hoje. Maravilhoso, gente. Então, vocês já sabem aí. Ela passou aí o contato dela e se você está tendo algum problema em casa e você necessita a ajuda dela, né? Tanto na educação dos seus filhos, tanto, né, no matrimônio, né? Dentro do seu lar, você já sabe que você pode contactar com ela e ela vai estar encantada em ajudar vocês. Também deixamos aqui aberto para vocês que querem colocar as perguntas, tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente não possa responder, nós passamos para a Deise, né? E a gente vai poder ajudar vocês aí no que a gente puder, né? E também, o que mais, produção? Isso aí, exatamente. Deixa aí o seu coraçãozinho, o seu like aí, o seu me gusta, né? Como diz aqui. Compartilha essa live, esse podcast para mais pessoas, para as pessoas terem essa consciência, né? Poder aprender um pouquinho mais sobre a educação dos filhos. Aqui foi só uma gotinha,
né, do que realmente pode ser, do que realmente cada família precisa, mas cada família em concreto tem um jeito, né, de trabalhar dentro do seu lar. Então, se vocês buscarem a ajuda de uma profissional, de um profissional, eu tenho certeza que vai facilitar muito mais a sua ajuda. A nova geração, gente, isso é muito sério. A nova geração necessita da nossa ajuda. Necessita da nossa ajuda, porque os tempos mudaram. Hoje em dia, nós temos excesso de informações que podem ajudar ou prejudicar a nova geração. Então, nós temos aí, sejamos pais ajudadores dos nossos filhos, olhemos olho no olho do nosso filho e procuramos saber um pouquinho mais dele, gente, porque é muito importante. Trabalhar é bom, mas isso você pode conseguir, cada dia que você for, é assim, o dinheiro entra por um lado, sai pelo outro, porque a vida é assim, né? Isso tem que girar. Mas os nossos filhos nunca vão voltar a ser crianças de novo. Os nossos filhos nunca vão voltar a ter a idade deles outra vez. Então, procuremos ter esse tempo de qualidade com a nossa família, aproveitando a hora aqui na Espanha, né, que é férias. Vamos aproveitar para estar com os nossos filhos, para dedicar esse tempo de qualidade com eles, de ensinamento, né? A Bíblia mesmo fala que nós, mães, principalmente as mães, né, estamos encarregadas em ajudar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos e passar valores e princípios. Porque outras coisas eles já conseguirão ao longo do caminho, mas os valores e os princípios é o que eles vão levar para o resto da vida deles, né? Então isso é muito importante, né? Mais alguma coisa, produção? Ai, amor, vamos fazer o print e a mochilinha que está lá dentro. Vamos fazer o print, galera. Vocês fazem o print. Etiqueta Daisy, que é o Instagram. Como era? @daisyline.psicanalista. E o do podcast também, etiqueta aí a gente, que a gente vai repostar, tá bom? É importante vocês deixarem quando vocês fizerem isso, né? Deixar aberto pra gente poder repostar no nosso Instagram, porque às vezes as pessoas etiquetam a gente, mas ao ser um Instagram fechado, pessoal, não deixa a gente repostar. Então, que vocês sabem disso. Às vezes a gente não reposta, mas não é por qualquer outra coisa. É por esse motivo. Porque não deixa a gente repostar o que vocês postam, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o print aí. Um sorrisão, né? Sorrisinho e print. Na caneca. Assim. Isso. Muito bem. E, Daisy, eu quero deixar para você uma lembrancinha aqui, que é uma mochilinha. Bom, ela é uma bolsa e mochila, né? Você pode levá-la tanto como bolsa e como mochilinha que tem aqui. Aí você mete essa parte aqui para dentro. E você pode levar para praia, para levar merendinha no parque, linda, né? Nossa, muito obrigada. Você, eu amo ganhar presente. Quem não gosta de ganhar presente, né? E olha, ganhando um presente tão lindo desse, tão delicado, gente, e tão útil, né? Oh, meu Deus. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, minha gatona, por você disponibilizar mais uma vez o teu tempo para estar aqui com a gente. Trazer tanto conteúdo de valor para as pessoas. Gente, olha, não tem preço uma coisa dessa, né? Assim, muito obrigada de coração por estar aqui com a gente, por apoiar mais uma vez o nosso podcast, né? E poder ajudar tanta gente que assiste a gente, né? Obrigada pela tua presença. Obrigada. Volte sempre. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Né? E eu que agradeço vocês, né, por esse carinho, por terem me convidado, né, uma vez mais. E agradeço também a vocês que enviaram a pergunta de vocês, né? E esse interesse de saber, porque quando nós temos o interesse de saber, é porque nós temos intenção de crescer. E crescer com qualidade, né? Então, eu agradeço muito a vocês que estiveram conosco aí e enviaram essas perguntas, né? E também, né, de uma forma ou de outra, influenciaram para que eu estivesse aqui respondendo e conversando um pouquinho com vocês sobre assuntos tão importantes. Verdade, gente. A Daisy, ela veio porque pediram para ela voltar. Né? Pediram para ela voltar, pediram para a gente abordar esse tema também sobre pais e filhos, né? A criação, né, dos filhos em casa. Então é muito legal vocês terem aí, colocarem aí ideias, perguntas, né? Que a gente vai trazer para vocês aqui. Tudo é para o nosso crescimento. Né? Nós crescemos aqui juntas, vocês crescem junto com a gente e assim a gente vai, porque a nossa intenção é fazer um mundo melhor
da forma que a gente pode. Se a gente pode entrar na sua casa através da telinha, então vamos entrar e vamos crescer juntas, né? Exatamente. Que tudo seja para o nosso crescimento. Então, um beijo para vocês. Obrigada por acompanharem a gente até aqui. Não deixe de acompanhar aí os podcasts que a gente vai subir. Nós vamos fazer também um sorteio aí nas redes sociais de uma taça do podcast, assim que vocês fiquem ligadinhos e participem lá do sorteio lá, para não ficar de fora, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.